começa, como eu disse, com o professor José Seráfico. O professor José Seráfico é paraense, mas mora há muitos anos em Manaus, né, professor? 50 anos? 50 anos. É. E escreve colunas para jornais também e participa dessa coletânea. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse projeto primeiro para a gente entender. É o terceiro volume, né? E eu queria que o senhor falasse um pouco desses livros para chegar nesse último agora. Esse terceiro volume de Vozes da Amazônia completa um ciclo cuja primeira publicação se registra em 2007. Em 2007 saiu Vozes da Amazônia, volume 1. Em 2013, o volume 2. E agora está saindo o volume 3, sendo que nele, na coletânea toda, se encontram trabalhos de mais de 50 pesquisadores, que são pesquisadores das mais diversas áreas, a geógrafos, a historiadores, a antropólogos, a sociólogos, a historiadores e a escritores como o Milton Atum, por exemplo, o Márcio Souza, e falando sobre mais de 50 pensadores que de alguma forma construíram o pensamento social da Amazônia, interpretaram a Amazônia, quer pesquisadores e escritores conhecidos no Brasil, quer aqueles que, até por modéstia pessoal, que é o caso do Machado Coelho, de quem eu me ocupo nesse volume 3, produziram durante sua vida. Então, nós temos trabalhos, por exemplo, a Violeta Refkalevski Loureiro escreve sobre o Inglês de Souza. O Milton Atum escreve sobre o Márcio Souza e o Ferreira de Castro, que era um autor português que escreveu A Selva, que foi objeto até de um filme. E há pessoas que escreveram sobre o Benedito Nunes. O senhor escreveu sobre o professor Machado Coelho. Eu escrevi sobre Machado Coelho, E aí, então vocês se ocupam, como o senhor diz, de um autor, de um pensador, na verdade. Desses pensadores da Amazônia. Eu diria até mais do que um pensador, porque Machado Coelho, ele disse certa vez de um intelectual, que era um homem de letras. E eu digo que Machado Coelho era um homem de todas as letras, porque o Machado Coelho bulia com tudo. Ele bulia com tudo. Ele era capaz de escrever, por exemplo, ele antecipou a cibernética, em um dos artigos que ele publicou em jornal. O professor Eidorf Moreira também, não é, professor? O Eidorf Moreira, também é um outro caso. E é o José Aldemir de Oliveira, um amazonense que trata do Eidorf Moreira. Ele, quanto uma outra autora, creio que da Unicamp, que também participa dessa nossa coletânea. São ensaios, então, professor? São ensaios. Poderia-se dizer que são ensaios de vocês sobre esses pensadores, esses intelectuais, né? Esses homens que contribuíram para uma visão da Amazônia e que deram uma contribuição ao pensamento social e ensejaram, sobretudo, um debate sobre as suas ideias. Raul Bopp, por exemplo, que era gaúcho, Raul Bopp, há um trabalho sobre ele. Agora, sim, professor, esses intelectuais, esses pensadores, especificamente esses pensadores da região amazônica, sobre a nossa região, como é que o senhor acompanha isso hoje? Isso está morrendo, quer dizer, essa cultura desse pensamento desses homens que pensavam, mulheres, homens, aqui eu estou falando, né? No sentido geral, né? Isso está... se vê pouco hoje em dia, que são, como o senhor citou, o professor Machado Coelho, o Eidorf Moreira, que são esses pensadores assim, de pensamento global, que tratavam de temas. Isso hoje em dia vem acabando, de certa forma, está se tornando mais raro? Eu creio que não. Não? Eu creio que não, ao contrário. E eu acho que o fato de nós estarmos entregando o terceiro volume de uma coleção que abrange trabalhos de mais de 50 autores, sobre mais de 50 pensadores, uma prova de que isso revela de que continua muito vigoroso. Agora, obviamente, entre publicar coisas que têm um resultado comercial imediato e publicar coisas que são do interesse pseudo-atribuídos de apenas acadêmicos, é que determina, eu diria, esse quase limbo em que fica a produção intelectual consequente, que não tenta fazer proselitismo e nem tenta atender a interesses episódicos, mas sim de descrever e interpretar a Amazônia. Eu acho que há uma copiosidade de trabalhos que os cursos de pós-graduação na região têm conseguido desvendar. Por exemplo, estes trabalhos correspondem ao programa de pós-graduação, aos 2 programas de pós-graduação que a Universidade do Amazonas, em estreita colaboração com outras instituições, dos quais o NAIA o Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, o Núcleo de Altos Estudos da Universidade Federal do Pará executa.
programa de pós-graduação em Sociologia e programa de pós-graduação em Sociedade e Cultura na Amazônia. Então, isto é um... O senhor acha que a academia incentiva, claro, isso, né? Sim, Mas sim. Cada vez menos apoiando, porque, na verdade, as verbas públicas para as coisas do pensamento andam sempre no sentido contrário ao das necessidades da população. Então, por isso é que nós nos esforçamos mais por desvendar e tirar do limbo o pensamento que, num certo sentido, interpreta e propõe respostas para a Amazônia. Eu falei em Machado Coelho, mas poderia falar em Djalma Batista, que, inclusive, é homenageado com este terceiro Professor volume. Benedito Nunes, por exemplo, era outro... está presente nesta nossa coletânea. Benedito Nunes, Bruno de Menezes está presente aí, Eidorf Moreira e tantos outros. Querem fazer perguntas? Quer fazer uma pergunta? Um comentário, na verdade, que eu achei muito interessante o projeto, porque geralmente nós vemos pesquisadores de fora falando sobre a Amazônia, né? E vocês são daqui, escolheram autores na sua maioria daqui também, né? Os daqui e os que pensaram sobre aqui. Sobre aqui, exatamente. Isso é importante, né, professor? A gente resgatar, a gente falando da gente. Eu acho que isso é um diferencial. A gente falando da gente e fazendo os reparos ao que os outros disseram da gente. Isso é importante também. Também, né? É verdade. Porque se pensa que sua vida é inteligente da Bahia para baixo. E não é bem assim. Não é bem assim. Uma lista aí de autores importantíssimos, né, para a literatura, para o próprio jornalismo, né, enfim, história. Eu lembro e menciono isso no meu trabalho, que o meu trabalho, por exemplo, se chama A Varanda e os Serõezinhos de Machado Coelho. Que eram famosíssimos. Que era a casa dele. E ele mesmo dizia que eram os Serõezinhos. Então, A Varanda e os Serõezinhos de Machado Coelho. Ele, por exemplo, ele mostra que para fora do ambiente acadêmico também há um pensamento e que é possível se pensar sem as amarras do pensamento acadêmico. E isso a academia, felizmente, está reconhecendo, está valorizando. Então, eu menciono no trabalho que a casa de Machado Coelho, por exemplo, da qual eu privei, porque amigo do filho dele, do segundo filho dele, privava todo dia daquele convívio, e nem sabia que, como Orestes Barbosa, eu não pisava nos atos, mas pisava no saber, sem sequer me dar conta de que estava pisando no saber. E apanhava restos de conversa. Adolescente ainda apanhava restos de conversa. Então, só depois é que o senhor foi entender o valor de tudo aquilo, não é, professor? E isso me animou. Daqueles serõezinhos da varanda. O que é que significavam os serõezinhos? O convívio diário com Rui Barata, com Benedito Nunes, com Simão Bittar, com Clarice Lispector, quando esteve aqui, nesse tempo, evidentemente, eu não estava lá, Djalma Batista, Arthur Ferreira Reis. Então, isso eu fui testemunha, eu vi. Professor, a gente já vai falar um pouquinho mais do Machado Coelho, mas assim, o senhor tocou num ponto quando a Aires perguntou a questão da Amazônia, né? Estamos falando de pensadores da Amazônia. E o senhor disse a vida inteligente, sim, da Bahia para cima, né? Como é que o senhor acompanha hoje, então, essa visão do Brasil em relação à Amazônia? A Amazônia é vista sempre, como a gente sabe disso, a maior biodiversidade do planeta, uma região especialíssima, uma região de fronteira, uma região cobiçada e tal. Mas, na sua opinião, o Brasil já vê a Amazônia valorizando essa nossa região da forma como deveria valorizar, ou ainda não estamos nesse ponto? Como é que o senhor acompanha essa questão? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, há uma certa consciência de que a Amazônia, ao invés de ser um problema, pode apresentar soluções para o Brasil. Há uma certa consciência disso. Mas não há ações que transformem essa suposta consciência em realidade. Por exemplo, na Amazônia e um pouco no Brasil Central é onde se concentra o maior índice de trabalho escravo. Ainda há trabalho escravo. Então, é por isso que eu tenho um conceito muito depreciativo de que se diz conservador. Conservar isto, quer dizer, conservar o trabalho escravo? Então, eu teria vergonha de me dizer conservador se o fosse. Mas não sou, felizmente. Por quê? E por que há trabalho escravo? Porque não há os olhos e as decisões voltadas
para resolver esses problemas de fato. Isso não há. E parece não caber no sistema econômico resolver esses problemas, porque parece que a liberdade é prejudicial ao sistema econômico vigente. Então, essas coisas, entendeu? Não é só fazer um adendo à fala do professor, é porque é mão de obra barata, né? Evidente. E aí é interesse, não há interesse. Não, é por outra razão que com Taiwan, Vietnã, Síria, isso que tudo é made in Turquia, China, né? é onde se produz. Mão de obra barata. Porque os outros países vivem da especulação financeira e não da produção. Exato. Tudo que produz o sistema financeiro não tem nada a ver com enriquecimento, a não ser de meia dúzia. Não é? Então, compreender essa realidade tem que ser de um ponto de vista histórico. E isso não interessa muito. Quando eu quero dizer que ainda não há uma preocupação genuína, pelo menos nas decisões, nas ações, há um palavreado. E palavras o vento leva. Não é? Mas quando eu quero dizer isso, eu quero dizer que Belém e Manaus eram no início do século XX, as duas cidades mais ricas do Brasil. E por que deixaram de ser? Não foi obra do acaso. Não foi obra do acaso. Porque a sociedade que nós vivemos é a sociedade que nós produzimos. Tanto que eu digo que no processo social não há inocentes. Todos temos culpas. Então, uns mais do que outros. Talvez alguns até porque não pegarem armas para resolver. Vamos dar uma vezinha para o telespectador, professor, para... Não? Né, Bruna? Isso, nós temos duas perguntas do Márcio Marques. Ele quer saber qual é o preço da coletânea e onde que ele pode conseguir. O livro, professor, como é que faz? É o terceiro volume desse projeto, né? Vozes da Amazônia. Quem tiver interesse, quiser adquirir, comprar o livro, como é que faz? A partir de amanhã, este livro, que hoje no lançamento será vendido a R$40, ele tem 400 e poucas páginas, ele será vendido a R$40 hoje no lançamento, às 19 horas, na Casa de Artes, antigo Instituto de Artes, do lado da Basílica de Nazaré, né? R$40. A partir de amanhã, nós esperamos que ele já esteja na livraria Fox Video, que é quem tem pedido com muito interesse, não só este, quanto os dois volumes anteriores. Professor, olha só, nesse evento de hoje, em que o livro será lançado, como o senhor já disse, na Casa das Artes, Antigo IAP, ao lado da Basílica de Nazaré, o evento começa às 4 horas da tarde. Por isso, seminário. O seminário. Por isso que o senhor vai sair daqui, inclusive, vai participar só desse primeiro bloco, eu já aviso o telespectador. Um seminário e depois o lançamento. Neste seminário vai se falar, e a homenageada vai ser a professora Estela Faciola Guimarães, que eu queria que o senhor também falasse um pouquinho dela, da obra dela, da importância dela, já que ela é homenageada. Ela é homenageada póstumamente, mas ela é uma das maiores interessadas e conhecedoras da obra de Benedito Nunes. E ela está presente junto com uma companheira de trabalho também, Taqueta, da Universidade Federal do Pará também, sobre Benedito Nunes. Então, nós decidimos que, em função de ela não poder estar presente no seminário, ela seria a nossa homenageada. Estaremos presentes, eu creio que eu, a Violeta Loureiro, o Ernesto Renan Freitas Pinto, que é o coordenador do programa de pós-graduação Sociedade e Cultura da Universidade do Amazonas, e o editor, junto com a professora Elide Rogai Bastos, da Unicamp. Então, que também está, mas o seminário vocês vão tratar... Vamos apresentar praticamente a obra. A obra, né? Pelo menos a expectativa é dar um depoimento sobre o que é esse trabalho e qual a importância de nós estarmos nos debruçando sobre o pensamento social brasileiro. Tem outra, Bruna? Tem, agora tem um comentário e uma outra pergunta, é do Sidney Raiol, de Barcarena. Ele lhe parabeniza pelo trabalho e ele pergunta se o senhor acha que as gerações de autodidatas acabaram. Eu creio que não acabarão nunca enquanto houver pensamento inteligente. Porque nós sabemos que há várias formas de conhecimento. Né? O conhecimento acadêmico é uma dessas formas. Então não é necessário se estar numa academia para se pensar e para se chegar a uma condição de sabedoria que seja, sobretudo, útil à sociedade. Porque eu digo que há uma grande diferença entre o homem culto e o erudito.
Para mim, o erudito é aquele que tem um baú cheio de conhecimentos e quando precisa de alguma coisa, vai no baú e coloca aquela roupa em si. O culto pega aquele material e o transforma e faz uma outra coisa. Ele realmente faz um trabalho cultural e não de divulgação das peças que estão no baú. Muito bem ilustrado, professor. Mais ou menos isso que eu penso. Vou levar para minha vida essa frase. Vamos levar este conceito, né, para nós, né? Muito interessante. Eu estou firmemente convencido disso, né, professor Dom Bicudo? Essa pergunta do Sidney Raiol, professor, ela é mais ou menos parecida com a que eu fiz, porque a gente tem uma impressão que essas pessoas, né, dedicadas a esse pensamento mais global, né, que, como eu disse, que tratam de vários temas muito diversificados e que também são, alguns deles que são autodidatas, né, que procuram por si mesmo o conhecimento, a gente tem a impressão às vezes que isso está acabando, né? São gerações que já se foram e parece que não se formam outras. E eu acho que é mais ou menos nesse sentido que ele pergunta, e foi a pergunta que eu também lhe fiz, né? Mas o senhor já respondeu dizendo que não é isso, ainda bem, né? Talvez os meios de comunicação e aqueles que não veem perspectiva de ganhar dinheiro com o pensamento dos outros não tenham nenhum interesse em divulgá-los. E talvez porque quanto mais sabido, mais contestador e mais crítico da realidade injusta que nós vivemos é o indivíduo, não é? Quanto mais contestador, e ele só pode contestar quando tem conhecimento suficiente para isso, é que eles não são bem-vindos, não é? Porque um dos grandes problemas do Brasil é a qualidade da sua elite. Eu não conheço país nenhum no mundo cuja elite seja tão predatória, seja tão egoísta, seja tão perversa quanto a elite brasileira. Eu estou falando de elite aqui, não estou dizendo só aqueles que acumulam capital, mas alguns que acumulam conhecimento também. No mundo acadêmico há muito dessa elite e que entende o conhecimento como um privilégio seu. É uma elite egoísta, egoísta, né? Extremamente egoísta. Ela consegue ser mais egoísta do que as elites egoístas do mundo. O senhor não, é só para a gente terminar, então, professor, já que o senhor tocou nesse assunto. O senhor não vê uma mudança nisso? O senhor não é otimista em relação a essa mudança da sociedade brasileira? Está ao ponto de me considerar e cultuar um herói chamado Dom Quixote. Eu tenho uma coleção de Dom Quixotes e fico dado visita alguma cidade, vou atrás de comprar um Dom Quixote para minha coleção e não o vejo. Eu digo, o ideal do Dom Quixote está morrendo, porque se há alguém que era dotado de sadia loucura, era o Dom Quixote. Eu digo que ele era dotado de uma sadia loucura, porque os propósitos dele eram melhores. E hoje se usa a figura do Dom Quixote para ridicularizar alguém. E eu me assumo quixotesco. Eu me assumo quixotesco porque eu acho que nós estamos precisando de mais Dom Quixote. Nós estamos precisando mais de quem pense a realidade e seja o top. Diferente otimista. Mas além de ser otimista, é ser utópico. Eu talvez deva dizer que não partamos para esse lugar que não existe, exatamente porque aquele que existe não nos satisfaz. Então eu acho que, para mim, todo indivíduo, e também eu não moro no Pará, que é o último trabalho que tem aí, que é o do Paulo Emílio Matos Martins, da Getúlio Vargas do Rio, e hoje aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Outro paraense que viveu toda a sua juventude como eu. Aqui. É esse aqui, professor? Não, esse aí é um dos homenageados, né? É um dos, Espera aí que eu estou procurando. Dos estudados. Você, aqui, se você né? me permite, não tem as fotos nossas. Só tem as fotos dos nós, na verdade, dos quais vocês estão tratando, né? preferimos ser expressos no texto.
A foto é dos autores que vocês abordam, o tratam. Paulo Emílio Matos Martins, que fala de administração e pensamento social brasileiro, vozes e ecos da Amazônia. Certo. Porque ele realizou o último encontro em 2014, o último encontro sobre pensamento social brasileiro da Fundação Getúlio Vargas foi feito em Manaus por nós. Não fôssemos eu e ele dois quixotes, não teríamos feito. Pronto, deixa eu colocar aqui novamente o Por livro, favor. já que nós vamos sortear lá, professor. A gente está terminando a conversa com o senhor. Se o senhor quiser encerrar dizendo alguma coisa que não foi perguntada, que o senhor acha importante, desse mês, só para a gente... Sobretudo, a Universidade Federal do Pará, através de Altos Estudos da Amazônia, da Terina Castro, que está promovendo esse encontro de hoje e cujos esforços para que se realize todo esse programa, do qual ela é professora da Universidade do De vez em quando ela Amazonas. vem aqui com a gente, que é ótima também, a professora E ela está Edna. frequentemente lá, ministrando o curso na Universidade Federal, assim como a Viola, que chegou da Europa ontem estava em Manaus participando de uma banca, hoje estará conosco e o João de Jesus Loureiro e tantos outros professores da e o Gilá que tem vindo. Por exemplo, hoje o coordenador desse trabalho, o editor Ernesto Renan de Freitas Pinto, esteve na banca em que estava a professora Edila Arnaud também. Então, esse intercâmbio é um intercâmbio extremamente produtivo e positivo para a Amazônia. Eu vou repetir alguma coisa que se tornou um mantra em mim, que é: se juntos nós não somos nada, imagine se separados nós podemos alguma O coisa. senhor acha que deveriam ser mais unidos ainda esses Muito pensadores mais, da muito Amazônia, mais. professor? Manter as suas divergências, mas mantê-las no nível em que não prejudique a ação comum. E é isso que nós devemos fazer. Então, esse agradecimento é um preito e uma reverência ao NAIA e à Universidade Federal do Pará. Em segundo lugar, a própria TV Cultura. Na pessoa, sobretudo, eu lamento dizê-lo, ex-chefe de vocês, que é o José Carlos Gondim, Medeiros Gondim, meu velho colega do Colégio Estadual Paz de Carvalho. O Gondim, porque é nosso querido, vai fora de Belém, por isso que Eu soube hoje que ele não está queria aqui isso. com a gente, Então, nós queremos também, os amigos dele. E claro, que vai ser para o bem dele, com certeza, mas ainda vem por aqui, com certeza, por esses dias também. Está sempre aqui, é da casa, né? Então, eu lhe agradeço muito, professor. Parabéns, viu, pelo trabalho, pela obra, ao senhor e a todos. Lhe agradeço muito por ter vindo conversar com a gente. É sempre muito enriquecedor quando o senhor vem aqui. Continuar com a gente